boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje a secretária estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Cidinha Campos. Boa noite, secretária. Boa noite, Ricardo. Você está bom? Prazer recebê-la aqui no Jogo do Poder. Prazer é todo meu. Para participar do programa, eu convidei a jornalista Geisa Rocha. Boa noite, Geisa. Boa noite, secretária. Oi, Geisa, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ricardo. Secretária, a senhora está há 5 meses aproximadamente à frente dessa pasta importante do governo do Estado. Que tipo de balanço a senhora faz da situação em que o consumidor carioca se encontra? O consumidor carioca, de modo geral, está sendo maltratado? Ah, ele era muito maltratado. Agora nós estamos dando carinho, atenção, respeito. Porque primeiro não tinha uma secretaria. E depois, o próprio PROCON estava muito abandonado. Então nós não tínhamos uma referência de trabalho aqui. As pessoas procuravam o PROCON, porque é uma marca muito forte. Muito forte. Mas não tinha resposta. Então, com a criação da secretaria e o PROCON sendo o braço executivo da secretaria, nós demos uma ênfase especial ao tratamento do consumidor. Então, eu tenho certeza que nós já fizemos muita coisa, mas falta uma imensidão de coisa para fazer. Nesse balanço inicial que a senhora faz, quer dizer, quais são as áreas mais críticas, onde o desrespeito ao consumidor é mais frequente? Ah, em qualquer lugar que você entre você encontra coisa que não presta. Eu acho que há uma cultura no Brasil. Estou falando isso porque me parece que naqueles rankings, as empresas de telefonia sempre aparecem liderando esse ranking. Mas aí existem algumas confusões, sabe, Ricardo? Pois não. São confusões que fazem. Porque o fato de eu defender os consumidores não me obriga a ficar cega. Eu tenho que ver quais são os problemas das áreas que a gente está fiscalizando. Por exemplo, toda vez que alguém liga para reclamar, ou no PROCON, ou em qualquer lugar, de uma conta, eu quero reclamar de uma conta de uma operadora, entra como cobrança errada. Não é. Às vezes ele quer simplesmente entender a conta, que a conta brasileira é uma das mais complicadas do mundo, porque uma companhia telefônica, as concessionárias, elas têm internet, tem SMS, tem telefone, tem tudo. Mas a despeito dessa ressalva, secretária, a senhora não acha que há uma outra questão, que é na qualidade do serviço prestado? O sinal cai, as pessoas não conseguem falar. Ainda ontem, o Ministério da Justiça puniu a TIM e a Vivo por propaganda enganosa, ou seja, eles pecam em vários caminhos na minha direção. Que pecam. Sim. Nesse crime está envolvido todo mundo. Por exemplo, Quem, por exemplo? Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Por que, me explica? Por quê? Porque eu não estou aqui defendendo as operadoras, não. Eu quero mais é que eles sejam punidos, multados e paguem por isso. Mas existe esse serviço que você falou, que é muito precário. Que é precário, cai a ligação toda hora, você não consegue completar a ligação. Porque o governo federal não deixa instalar antena, o governo estadual proíbe e o município também. Todo mundo quer ganhar dinheiro com as antenas instaladas. Entendi. Então, por exemplo, aqui dizem que tem excesso de ozônio, irradia ozônio uma antena, então é preciso consultar a organização, não sei o que lá, da saúde, para instalar uma antena. E tem que ter também uma distância mínima das residências. Que não pode só que nos Estados Unidos, em cima do prédio da Organização Mundial da Saúde, tem a antena de todas as operadoras. Se fizesse mal, não estava lá. Mas não são só as operadoras, né? Por exemplo, hoje o foco está na questão dos transportes, que também é um outro gargalo e um outro problema. Mas as operadoras aparecem sempre no ranking, até porque o passageiro acho que desistiu de reclamar.
Ele não aparece na estatística. Mas então, da manifestação, né? Ah, sim. Mas não foi por causa do mau atendimento. Foi inicialmente por causa do preço. Então, eu acho que é preciso ver, os governos têm que rever essa posição de impedir a colocação de antenas. Perfeito. Em todos os lugares onde tem esses outdoor, que tem esses pequenininhos, sim, que aqui são nos pontos de ônibus, no mundo inteiro passa uma antena por dentro disso. O onde tem o pé é um pouquinho mais alto e passa uma antena. Em cada lugar que tem um negócio daquele, em cada ponto de ônibus tem uma antena. Perfeito. Deputado, agora eu queria falar de um outro assunto que me parece que foi emblemático na sua gestão até agora. Eu confesso que tomei conhecimento da sua assunção ao cargo quando soube de uma blitz no Copacabana Palace. Fiscais da sua secretaria entraram no Copa e foram lá fiscalizar, encontraram no símbolo da ostentação e, enfim, do luxo do Rio de Janeiro, no restaurante Cipriani, carne já fora do prazo. Estava fazendo um ano de vencida. Alimentos fora do prazo, ou seja, quase em estado de putrefação, botando em risco, inclusive, os consumidores desse tradicional hotel do Rio de Janeiro. O Copa já se enquadrou e que tipo de repercussão teve aquela fiscalização dura nesse símbolo do luxo do Rio? Olha, aquilo foi emblemático. Como se dissesse, o PROCON vai lá, vai a qualquer lugar, você se cuida porque ele vai chegar. Entendeu? Foi mais ou menos a leitura que os outros comerciantes fizeram. Mas aconteceu também uma coisa muito bonita ali. Porque a diretora, a Andréia, que é diretora geral do Copacabana Palace, ela foi limpa. Ela disse, está tudo errado mesmo. Ela não chegou questionando, não, tinha só pouca coisa, eles estão inventando, não era bem assim. Sim. Ela assumiu. Isso no Brasil é uma coisa tão rara, alguém dizer, estava errado mesmo. Depois de um tempo, ela vai ao governador Sérgio Cabral e pergunta se eu podia almoçar lá no Copacabana Palace para ver as mudanças. Eu fui. E pasme, Geisa, veio a diretoria do Copacabana Palace, que tem 48 hotéis no mundo, para ver a situação do Copacabana. E mudaram tudo. A administração, a gerência de alimentos, a manipulação. Então, cada lugar tem um lugarzinho para botar etiqueta, tudo como tem que ser feito. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Ela não vai ser aliviada da multa, a multa, mas foi bonita essa relação. Formação educativa também. Foi muito bom. A partir daquele momento, houve a Operação High Society também. O country também teve fiscalização. Como é que foi essa operação nesse círculo mais abastado, enfim? É porque rico acha sempre que só pobre come porcaria, né? Mas eles estão comendo um monte de porcaria. Quer dizer, a porcaria não está no botequim da Central do Brasil. Nem sempre. Está, nem sempre. Pode se encontrar também no country ou no Copa. Agora nem tanto mais no Copa. Nem tanto mais, que agora estão se cuidando. Mas no country nós encontramos produtos vencidos, no Jockey. Não, o Jockey foi o único lugar que a gente não achou. Eu não quero criticar ninguém sem ter certeza. Mas outros clubes famosos tinham coisas estragadas. E os frequentadores fizeram uma cara assim para fiscalização quando entrou. Quando começou a sair um monte de pacote, um monte de coisa estragada, eles se tocaram que eram eles que iam comer aquilo. E a fiscalização me fala que tem até pena das pessoas quando eles vão fiscalizar um grande restaurante, porque estão pagando muito caro e estão sendo enganados muito mais do que os frequentadores de um botequim. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo a secretária estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Cidinha Campos. De volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje a secretária estadual de Defesa do Consumidor, Cidinha Campos, contando com a participação da jornalista Geisa Rocha. Secretária, a questão dos ônibus também foi objeto da fiscalização dura da sua secretaria. Os ônibus, que na verdade, as empresas de ônibus, que na verdade, de certa maneira, estiveram no olho desse furacão do protesto das ruas por conta do preço das passagens, e que no Rio de Janeiro tem por trás uma federação, que dizem que é
poderosíssima, a FETransport, enfim, que de certa maneira detém um poder brutal, enfim, há sempre quando se fala de FETransport, se fala com uma dose de suspeição sobre a capacidade de impactar, de influenciar a classe dominante, a classe política. Essa federação... De comprar, quer dizer. Bom, ela está sendo um pouco mais objetiva e pragmática do que eu. Mas, bom, e que tipo de enfim, fiscalização concreta foi feita? Qual é o estado que se encontra? Os ônibus cariocas utilizam? Nós tivemos há pouco tempo ali na Avenida Brasil, na saída da Ilha do Governador, um acidente horrível, um ônibus caiu, matou... A Paranapuã, nós tivemos lá. Enfim, há uma quantidade enorme de acidentes nos últimos tempos envolvendo ônibus, um atropelamento também aqui no Leblon, enfim, em Ipanema. Essa situação das empresas de ônibus, qual é? Qual é o diagnóstico feito a partir da fiscalização já realizada? Bom, a Geisa estava curiosa de saber. Olha, essa operação Roleta Russa foi muito importante, porque nós nos inspiramos sempre no noticiário. Está acontecendo alguma coisa, a gente corre para saber se pode descobrir alguma coisa. O porquê daquilo, por exemplo, caiu o ônibus lá da Paranapuã. Mas como? Ninguém sabia se o pneu estava careca, se não estava careca, houve briga entre duas pessoas dentro do ônibus. Então nós vamos ver o que há. Olha, Ricardo, eu nunca vi tanta podridão como os ônibus do estado do Rio de Janeiro, que não é só do município, não. Se for, tem dias que os fiscais, e nós não acabamos com a fiscalização. Atenção, donos da Febraban, nós vamos continuar. Tem ônibus que está circulando e que, em qualquer lugar do mundo, o dono da empresa seria preso. E se a gente for lá para valer, você não deixa circular um. Daí o que acontece? É um lockout, acaba. Entendi. Acabou, não tem aquela linha, os trabalhadores não vão poder chegar no seu trabalho. Então o que a gente faz? Quantos ônibus o senhor tem? 600? Nós vamos parar por aqui. Hoje teve um dia que nós interditamos, lacramos 174 ônibus numa empresa. Algarve. E o que se encontra, assim, via de regra desses ônibus? Tem pneu careca? No início era pneu careca. Quais são os principais problemas? No início era pneu careca. No primeiro e segundo dia só tinha pneu careca. Daí eles perceberam que a gente ia continuar, porque nós fizemos, se não me engano, 13 operações, acabaram os pneus para vender no estado do Rio. Loucura. Eles compraram tudo. Mas é um crime, quer dizer, o empresário circular com pneu careca põe em risco a vítima de milhares de cariocas. É inadmissível, né, uma situação como essa. Um outro escândalo também é a questão do bife, né, que foi denunciado por um motorista, que eles recebem por passageiro que não paga por várias... Bife? Bife é R$7 que eles recebem a cada 150 passageiros que lotam o ônibus pagantes. Então, por isso, passariam pelos pontos quando tem idosos... Por isso há uma má vontade por parte do próprio trocador em aceitar um usuário que não paga. Porque ele ganha uma contribuição pelo número de passageiros pagantes. Exatamente. Isso foram duas operações separadas. A Salomé, para uma homenagem ao Chico Anísio, aquele personagem, aquela velhinha que conversava com o presidente. Então, a Salomé foi para flagrar motorista que recusava passageiro idoso. E nós botamos uma velhinha para ver por que eles não paravam. E daí, na esquina seguinte, tinha o pessoal da PM, que tem sido maravilhoso com a gente. É só telefonar, a PM vai, é só ligar para Marta Rocha manda a polícia. Sem eles não dá para fazer um trabalho legal. Então, eles ficavam na esquina, encosta. Porque a gente tinha rádio e avisava, o ônibus número tal acaba de recusar um passageiro. E autuava. E depois, esse aspecto que foi a roleta russa, que é a manutenção dos ônibus. Isto porque o outro é um negócio que a gente tem que provar que é o dono da empresa, né? Ou pode ser má vontade do motorista, mas na manutenção é o dono.
É o dono. É o dono. Responsabilidade direta. Tem ônibus que tem um banco, não tem o outro, na ferragem. Tem bancos soltos. É um negócio de enlouquecer. Então, nós fizemos, eu não sei se 700 interdições, e vamos continuar fazendo. Como a senhora vê esses empresários que ganham, o que ganham, pelo menos o que dizem, na verdade, tem margens de lucro estupendas e ainda assim tratam a população dessa maneira? É a falta de punição. Porque se prendesse um empresário que fosse, os outros iam se tocar. Infelizmente, o país é assim. Ele não respeita a lei, ele só respeita a punição. É preciso que se dê um basta a isso. Sabe? A população não pode ser tratada desse jeito. E precisa ter noção dos seus direitos. Quando nós fizemos essa operação dos ônibus, daí é que o PROCON começou a receber um monte de denúncia de ônibus. Então, a princípio, a gente escolhia aquelas dos jornais que eram denunciadas por acidentes. Depois passamos a fazer a lista dos passageiros. Qual é a que tem mais? Essa, vamos lá. Então, a gente é movida pela reclamação. Que a senhora está falando da criação de canais, né? Na Alerj, com a Comissão de Defesa do Consumidor que a senhora presidia, existia um canal direto com a população, se faziam ações civis públicas, quer dizer, havia todo um trabalho também de conscientização. Mas agora você tem também uma frente das operações que acabam trazendo para a mídia essas questões de forma mais... E se bem que nós continuamos fazendo ação civil pública. Agora nós entramos com uma ação essa semana contra a Via Varejo, que tem a Casa Bahia, Ponto Frio e um supermercado que eu não lembro o nome, qual é? Eu acho que é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, se não me engano, não sei. Daí nós entramos com uma ação porque eles fazem propaganda de má fé contra uma lei aprovada na Alerj. Não é só esse grupo, não. Na verdade, divulga a parcela de maneira, quer dizer, mais chamativa do que o próprio preço. Mas né? quando nós autuamos... 10 parcelas de R$100, eles botam R$100, desse tamanho. Tem 10 desse tamanhozinho e embaixo o total nem se coloca, às vezes. Mas nós autuamos... o consumidor. Claro. Nós autuamos várias empresas. A Casa e Vídeo, um monte. Autuamos. Elas se enquadraram. Essas duas não se enquadram. Então, é multa sobre multa. Agora, eu aprendi a fazer um pouco mais de lei. Se eu voltar para a Alerj, o povo está perdido comigo. Porque não se pode botar uma multa pequena. Essa multa, sabe quanto dá? Por uma empresa como o Ponto Frio Bonzão, R$1.000. É ridículo. Ele prefere pagar isso e continuar enganando. Não. Então, eles já pagaram 28, porque foram 28 vezes que nós autuamos. O que tem que fazer, como o PROCON faz, a multa é baseada no poder econômico da empresa. Nós não vamos multar um boteco da mesma maneira que multamos o Copacabana Palace. Não é? É claro. Então, isso tem que mudar lá na Alerj. Sobre os nomes das operações, a senhora falou da Operação Salomé, que lembra um pouco o Chico Anísio. Tem a Roleta Russa, são sempre nomes emblemáticos. E que, de certa maneira, me fazem lembrar das operações da Polícia Federal, que também... Mas eu copiei da Polícia Federal. Eu não estou aqui para inventar a roda. Eu gostava daquilo, porque facilitava eu guardar o que tinha acontecido naquela operação. Então, depois que aconteceram as primeiras, eu falei, está faltando alguma coisa. E botei nome. E eu tenho alguns nomes que eu adoro. O nome que eu mais gostei de operação não foi a que fez mais sucesso, não. Mas foi Procurando Nemo. Que era peixaria. Peixaria procurando. E quem deu foi o Pedro, filho da Dani. Quando eu entro em desespero, não sei que nome dá, eu ligo para amigos. Eu faço reunião com o Voltaire, o Machadinho, a galera que trabalha comigo. Eu digo assim, tá feia a coisa. O Rodrigo é bom. O Rodrigo é um menino que trabalha com a gente, recém-formado em Direito, e eles me ajudam a dar nomes. Que ótimo. Mas eu sou muito inspirada para isso. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.
Rio, de São Sebastião, de janeiro, fevereiro, do ano inteiro. De braços abertos, esperando você. A CNT também está presente na Cidade Maravilhosa, através do canal 9 TV Corcovado, mostrando o que o Rio tem de melhor. CNT Rio de Janeiro. É a CNT, chegando mais perto de você. Às vezes você nem percebe, mas o Rio está bem diferente. Nos últimos 6 anos, o governo do Rio de Janeiro trabalhou muito para você economizar todo dia no transporte, para os empregos chegarem ao interior, para cuidar de uma nova vida ou para oferecer uma vida completamente nova. Ainda não fizemos tudo, mas hoje muita gente tem uma vida melhor. Somando forças, o Rio mudou. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo a secretária estadual de Defesa do Consumidor, Cidinha Campos, contando com a participação da jornalista Geisa Rocha. Secretária, a senhora tem sido dura também, flexível com as concessionárias do próprio Estado. Metrô e Barcas têm recebido fiscalizações muito rigorosas da sua parte. Eu queria começar pelo metrô. Qual é a situação do metrô, secretária? Olha, é aquela história que eu te falei, que você vê tudo, mas vê o que o povo não vê. Então você tem que pesar isso. O metrô, as barcas, todos estão na mesma situação. E os trens estão na mesma situação. Eles foram deixados de lado durante décadas. Ninguém comprou barca, ninguém comprou trem, ninguém comprou vagão para o metrô, nada. É verdade. Ninguém comprou. Verdade. De repente, o povo acorda e diz, não tem trem. Mas esquece que foram comprados. E isso não é uma coisa que você faz assim, o trem chega aqui, você compra como quiser. Não. Eles estão chegando. Podia fazer até um filme. Os trens estão chegando. Eles vão chegar. São trens chineses, não? Eram... Enfim, acho que... Primeiro eles eram de outro país da Ásia, que eu não lembro mais o nome. Onde era, Voltaire? Imagina, eu esqueci o nome da Coreia. Pois é, Coreia. Comprou primeiro na Coreia, depois comprou na China e eles estão chegando. Mas o que vai fazer? Sabe, então eu vou lá, multo, autuo e entendo. Por exemplo... A senhora multou o metrô? Hein? Multou o metrô? Multei o metrô. Por que razão? Mas nós estamos... Porque tinha coisas além disso. Sim. Todo mundo reclama que tem muita gente no metrô. Tem. É superlotado. Bom, mas quem já foi? O melhor metrô do mundo é no Japão. Eu já fui. Melhor metrô do mundo. As pessoas se esquecem que na hora do rush tem aquele japonesinho educado empurrando com a mãozinha todo mundo para dentro do metrô. Verdade. Porque não cabe. Eu estive lá, eu me lembro que eu trabalhava no Globo, era repórter, Sarney foi visitar Tóquio e eu fui cobrir uma visita dele ao imperador Hirohito e andei no metrô dessa maneira, empurrado, muita gente. A diferença é que o metrô tem ar-condicionado, é limpo. Então, eu entendo que o metrô, os trens vão chegar, os vagões vão chegar em 2014, o ano que vem. Mas tem alguma coisa que o metrô pode fazer e não está fazendo. Por exemplo, não tem um banheiro numa estação de metrô. Daí eu me associei, me juntei com o Júlio Lopes, secretário de Transportes, e fomos conversar com a presidência do metrô. Mas peraí, o cara vai viajar num trem ruim, esperar muito e ainda não pode fazer xixi? Vamos resolver pelo menos a parte do xixi. Pelo menos isso. Né? Pelo menos isso. E daí o que ficou resolvido? Eles vão fazer 24 banheiros em 11 estações e terminam no fim do ano. Já é um avanço, porque... Não, um paliativo, eu não fui lá para resolver o problema do banheiro. Entendi.
Mas eu tenho que reconhecer que agora eles têm que melhorar a limpeza, melhorar as estações, melhorar o atendimento, botar mais guichê, deixar a pessoa esperando menos tempo para comprar ingresso, tudo isso. Mas o trem eu vou ter que esperar. E as barcas? As barcas, o mesmo processo. O mesmo processo. Na barca, por exemplo, os banheiros de dentro da barca, a travessia leva 40 minutos, gente. Uma pessoa passa mal lá, como é que faz? E não tinha uma funcionando. Daí eu chamei o homem, o presidente das barcas. Vem cá, vamos conversar. Ele foi. Ele me contou que as pessoas jogam coisas que não devem e tal. Mas eu falei, mas isso é um risco que vocês correm. Isso? Não, porque joga em top. E daí a peça que ele tem que trocar nos banheiros precisa parar a barca para trocar. E ele prefere andar sem banheiro para não parar a barca, que já tem pouca. Eu falei, mas é o seguinte, quantas peças dessas o senhor tem? Ele disse, não, tem uma na garagem, compra 5. Entendeu? Porque ele espera consertar a peça. Aí não pode. Aí é um desrespeito. Não é? É desrespeito. Mas vai melhorar. Isso eu tenho certeza que daqui a pouco todo mundo vai estar elogiando, porque eu acompanho o outro lado. Eu também falo com o governador. Agora, uma percepção, assim, eu acompanhava a senhora lá na Assembleia Legislativa. E a sua energia mudou. A senhora está numa outra vibração, assim, dos movimentos, dessas operações. Está no executivo agora, na verdade, ela está com poder. Agora planeta, né? É verdade. Agora você faz. É outra coisa. Sabe? Eu estou lamentando só ter entrado nessa de fazer alguma coisa como executiva agora. Porque é uma coisa empolgante. Você muda as coisas. Um secretário, e toda secretaria pode mudar alguma coisa. Muda também a perspectiva de quem estava do outro lado cobrando no legislativo e fazendo as leis, e quando vê acontecer na prática. Muda. As limitações também. As limitações. Porque do outro lado a gente só cobra, só. Enfim, pode do outro lado é falante. É falante. Você só, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E do lado que você está, você é a pessoa que está cobrando. O que ela pode fazer agora? Entendeu? A minha secretaria ainda não é tão demandada. Mas eu imagino que a Secretaria de Transportes, a de Saúde, mas as pessoas não querem ver algumas coisas acontecendo. Entendeu? Não querem ver. Eu visitei todos os hospitais novos que foram feitos. Por mais que faça, são poucos. Mas são deslumbrantes. Você já foi no Hospital do Cérebro? Não. É deslumbrante. Está lá o Paulo Niemeyer junto com o Fábio Miranda, administrando aquele hospital. Tecnologia de ponta, um hospital para atender. O Rio Imagem, você conhece? Aqui não, a gente vai. Mas já entrou? Não, nunca entrei. Eu já fiz radiografia no pé lá, porque não achei em lugar nenhum. Com o meu plano de saúde, que é bom, eu não achei a radiografia com peso para fazer em lugar nenhum. Daí, falando com o Sérgio Costa, ele falou, lá no Rio Imagem tem. Você entendeu? Então, tem coisas que parece que eu estou puxando o saco do governo, mas não é essa a intenção. Reais, né? Na verdade, são as coisas que você vê quando trabalha junto. As qualidades e os defeitos. Não tenha dúvida. Secretário, um outro ponto que eu acho crônico na relação do consumidor, que sempre, de certa maneira, isso resvala sempre para a Comissão de Defesa do Consumidor, reclamações. Há um embate antigo, crônico, em relação aos shopping centers, que cobram taxa mínima de permanência. Isso é uma coisa que há anos que eu ouço dizer, que há uma expectativa de se entrar na justiça, mas ainda é uma atitude recorrente dos administradores de shopping, de estacionamento, em cobrar aquele valor inicial maior, meia hora, R$3, meia hora, R$5, e depois, então, começa a cobrar a cada meia hora um valor menor. Como é que se enfrenta? Como é que se põe fim a isso? Bom, eu fiz um projeto de lei que impedia isso, e que só podia cobrar pelo período usado de permanência. Ganhei, foi sancionado pelo governador, tudo direitinho. Daí eles entraram com uma ação e ganharam. E está trancado, porque
depois que o governador sanciona, não é mais o deputado dono da lei, é o Estado. Exato. Então, ele entrou um recurso para que isso volte a funcionar. Mas está parado e não há ninguém que faça andar esse processo. Mas, recentemente, a senhora atuou o shopping na Barra sobre Mas esse não assunto. por causa disso. Sim, sim. Não por causa disso. Eles são tão arrogantes e eles mandam. Não mandam só no legislativo, não. Sim. A gente estava falando do ônibus, que eu falei que solta grana para gente. Eu fico pensando, para quem os shoppings soltam grana? Se é o legislativo que faz a lei e não consegue implementar. Quem está levando grana? Tan, 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 tan. Eu não vou falar quem é, sabe por quê? Porque eu tenho uma porrada de um monte de processo e eu não quero mais responder processo. Entendeu? Não, eu sei nome, endereço, CPF, carteira de identidade, tudo, mas não vou dar. Ok. Então, o que acontece é isso. Eles conseguem tudo o que eles querem. É um roubo essa cobrança do estacionamento no Rio de Janeiro. É uma coisa é um roubo. Que não se resolve, né? Que não. Por mais que se queira, é um confronto permanente, volta e meia isso volta aos jornais, mas o fato é que isso continua. Continua. Vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo a secretária de Proteção e Defesa do Consumidor, Cidinha Campos, contando com participação da jornalista Geisa Rocha. Outra questão, secretária, que me parece também bastante complicada, é a questão dos bancos. A sua pasta enfrenta corporações poderosas, enfrenta no confronto com os ônibus a Fetranspor e enfrenta no confronto com os bancos a Febraban, que está por trás dos bancos brasileiros. E os bancos, por mais que haja uma lei municipal, uma lei estadual regulamentando o tempo de espera nas filas, não respeitam. Os 15 minutos, é praticamente impossível você ser atendido numa agência no centro da cidade do Rio de Janeiro, no centro, em 15 minutos. Isso é quase impossível, enfim, eu não tenho conhecimento de quem tenha sido atendido em 15 minutos nos últimos meses. O que tem sido feito para fazer cumprir essa lei e que tipo de experiência a senhora tem nesse confronto com os bancos e com a Febraban? Olha, eu tive o confronto na Alerj como parlamentar, porque eu consegui ganhar uma ação contra praticamente todos os bancos, inclusive o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não livrei a cara de ninguém. Sim. Mas você ganha, mas não leva. Por quê? Porque eles continuam não cumprindo. Não há como uma multa ser amplificada, para os recalcitrantes, aumentar a multa? Aumenta a multa, pode chegar a 6 milhões de reais. A multa pode chegar a isso. Você multa uma vez, depois vai em outra agência, multa de novo e depois... Mas eles ganham tanto dinheiro. Sim. E recorrem, porque nós temos um prazo de 15 dias para eles se defenderem. E depois a gente multa mesmo. E agora que nós criamos o FEPROCON... O que seria o FEPROCON? O FEPROCON é o fundo econômico do PROCON. É o fundo onde vão as multas do PROCON. Sim. Você autua a multa e o dinheiro vai para lá. Sim. Nós temos tido mais agilidade em lidar com isso. Mas antes não tinha. Multava, entrava, mas você não podia usar. Agora você pode usar esse dinheiro. Esse dinheiro é usado para quê? Usado para o que o PROCON achar que pode usar. Por exemplo, campanhas educativas, ampliação de frota, tudo isso para melhorar o atendimento à população. Nós ainda não mexemos nesse dinheiro, não. Mas logo, logo nós vamos mexer e vamos botar aquilo brilhante, porque nós estamos num prédio caquético, horroroso, nós estamos nos mudando agora, nós pegamos de estrutura zero. Além do trabalho para fora, que todo mundo vê, tem o trabalho interno para fazer a secretaria, para melhorar o PROCON. Nós não tínhamos carro. Você sabe quantos fiscais nós tínhamos? Quantos? 6. Muito pouco. É muito pouco. Não, agora tem 13, né, Voltaire? Tem 13 fiscais. E nós fazemos, quando vierem, quando a gente for para o prédio novo e tiver todos os concursados, porque houve um concurso, o PROCON virou uma autarquia, nós fizemos concurso. Quando vierem todos,
sai de baixo. Deixa eu te falar, bom, um outro assunto. Nós estamos há 4 minutos para encerrar o programa. Eu queria falar um pouquinho de política. Queria falar um pouquinho do PDT, que é o seu partido historicamente, da sua relação, a senhora que nasceu politicamente nas mãos de Brizola. E como é que a senhora vê o PDT hoje? Há quem diga que o PDT se desfigurou nos últimos tempos. Há um confronto permanente entre os netos do ex-governador Brizola com o atual presidente Carlos Duque. Como é que a senhora vê o PDT, quer dizer, análise desse confronto atual e perspectiva para o futuro? Eu acho que o PDT tem crescido, o PDT tem feito as alianças necessárias, porque quem não fala com ninguém acaba falando sozinho. É isso. Na política é isso. Ou você fala com todo mundo, ou você fica condenado a falar sozinho. E as pessoas que querem mudar a presidência do partido só têm uma ambição: ocupar o lugar dele. Não é porque acontece isso é a desculpa. Mas a vontade é de tomar o partido nas mãos, como se fosse uma capitania hereditária. Deputada, tem um momento agora que vai se aproximar, que é o momento das eleições de 2014, que o PDT me parece dividido também. Está todo mundo dividido. Porque há uma possibilidade de candidatura do deputado Miro Teixeira ao governo do Estado, e há pessoas no PDT que defendem o apoio do partido ao candidato do PMDB, Pezão. Como é que a senhora se posiciona em relação a isso? Eu me posiciono da seguinte maneira: o Miro sempre foi minha dobradinha. Eu nunca fiz dobradinha com outro candidato a deputado federal, a não ser o Miro. Adoro o Miro, ele tem todas as credenciais para ser candidato do que ele quiser. Mas tem um momento na vida que o Estado não pode mais perder tempo para descobrir onde fica isso ou aquilo. É difícil as pessoas entenderem porque estão mobilizadas contra o Estado. Mas eu nunca vi o Rio de Janeiro tão bem, na minha vida. Verdade. Nunca. Quem é que podia imaginar que um dia pudesse andar pelo Rio inteiro? Hoje é São Paulo que está agoniando. Nós aqui temos os problemas resolvidos. Então, eu não posso mexer nisso. Eu não posso entregar para qualquer pessoa que não seja aquele que está dirigindo bem hoje o estado do Rio de Janeiro a bola ou o bastão para continuar levando a frente. Eu estou entendendo que a senhora está dizendo que o PDT deve apoiar o Pezão e não lançar Miro Teixeira. O PDT vai decidir isso na sua opinião. Na plenária. Agora, eu vou votar pelo apoio ao governo do Pezão. Secretária, foi um prazer enorme recebê-la. Obrigada. Muito obrigada, Ricardo. Adorei estar aqui, viu? Obrigada, gente. Obrigada, querido. Já estava com saudade de você. Geisa, muito obrigado pela presença também. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.